Vou passar logo, aí já encerra com as 3 perguntas, eles já respondem e a gente encerra o debate, tá bom? Boa noite a todos, eu sou Regina Ministra, sou professora da UF, e eu também venho participando de todas as discussões, só faltei a última, porque eu não soube que ia acontecer a última audiência pública. Eu queria primeiro dizer que eu fiquei muito feliz do que eu escutei aqui na mídia. O Oscar colocando que o plano de mobilidade humana em Bogotá foi construído a partir ou dentro do bojo da construção do que equivale ao nosso plano diretor, que é um dos pontos que a gente vem defendendo. E aí cruza com o que o companheiro falou, que é impossível você começar a fazer previsões de trânsito e mobilidade se você não vai pensar a ocupação na cidade. Nosso plano diretor é de 92. Depois, o que a Heloísa também falou, nossa colega lá da UF, colocando a ligação da cidade de Niterói com a região. Eu diria que Niterói tem uma particularidade, que eu acho que é muito evidente, todos nós sabemos. Primeiro, são as nossas necessidades intramunicipais. Depois, nós temos uma ligação direta com os municípios do leste metropolitano. E que nós não podemos desconhecer, por quê? Por aqui passa essa população do leste metropolitano que se dirige à capital do estado, a cidade do Rio de Janeiro. Então, além de nós, boa parte dos moradores em Niterói trabalharem no Rio de Janeiro, nós ainda canalizamos via barcas uma população imensa. Temos ouvido repetidamente por vários especialistas que as barcas, a Baía de Guanabara vai chegar ao seu ponto de saturação. E temos sido agora apresentados, quer dizer, quando veio a notícia do metrô, ficamos todos nós esperançosos de que o Estado finalmente iria enfrentar esse assunto de maneira séria e duradoura. Como foi a nossa surpresa e decepção, que vai ser implantada uma solução de média capacidade como OE. E aí não sou eu, porque eu não sou especialista em transporte e mobilidade. Como OE, BRT, VRT e monotrilho. Então vai chegar tudo aqui e nós não vamos ter finalmente um projeto que está pronto, se não me engano, desde a década de 70, 80, que é atravessar a Bahia com um túnel que temos tecnologia de sobra para isso. Necessário, a gente acredita que é necessário uma posição firme do governo municipal e aí junto com o Leste, que é uma instituição que está aí para defender os interesses dos municípios do Leste metropolitano, para forçar o governo do Estado a definitivamente solucionar o nosso problema e não começar com soluções paliativas que só vão alimentar a indústria ou o empresariado que vai se aboletar nesse tipo de transporte e vai também depois participar das novas licitações para mudar o sistema de transporte. Uma outra coisa que a gente não tem que parar de privilegiar a privatização dos serviços públicos e da administração dos serviços públicos. Nós estamos vendo que isto não dá certo. Então aí daria a supervia diariamente com as pessoas andando nos trilhos. Nós tivemos uma parcela dos dirigentes, uma parcela da população, até acreditou que esta era a saída. Por quê? Porque nós deixamos deteriorar de tal forma os serviços públicos que deu respaldo ao discurso da privatização. E nós estamos vendo que não funciona. Na mobilidade, transporte público, não é concessão, não é privatização. As
são um atestado. Porque hoje, se nós quisermos ir numa festa no Rio de Janeiro, ou um teatro no Rio de Janeiro, sem levar o carro para não enfrentar o engarrafamento na ponte de Niterói, nós temos que ficar olhando, porque vai a partir de 11h30, acabou as barcas. Ora, isso nunca aconteceu, enquanto a barca é essencialmente um serviço público. Então, acho que a gente tem questões que são de fundo, que precisam começar a ser discutidas e que absolutamente não paralisam a gestão municipal. Porque discutir um plano diretor não significa que os serviços públicos do município vão parar, serviços de limpeza urbana, todos os serviços vão continuar, pode-se continuar fazendo as obras nas calçadas, nas vias. Isso aí são as medidas básicas. Agora, planejamento de mobilidade e planejamento de ocupação de um centro expandido com a previsão de prédios de 40 andares que serão construídos especificamente onde está a Estação das Barcas hoje, cujos proprietários conhecemos. Isso nós não podemos fazer assim, de roldão, gente. Nós temos que ver a cidade. É ali que fica o nó, inclusive, da mobilidade. É ali e na ponte. Então, nós temos que resolver esse nó aqui, porque senão a cidade de Niterói, cada vez que tiver engarrafamento na ponte ou um acidente, vai continuar com nó. E concordo com ele. Aliás, existem estudos que mostram não se muda os hábitos da elite de andar de carro. Existem estudos que mostram que se consegue alterar 15%, não mais do que isso, então basear a solução de mobilidade e mudança de hábito numa cidade que tem para cada carro 2 habitantes, eu acho que enfim, pode ser. Obrigada. Para encerrar, Heloísa, depois a gente finaliza com a resposta dessas perguntas. Boa noite. Eu sou Heloísa, também sou da UF. Bom, eu vou, acho que complementar um pouco a fala da Regina e do Luiz, né? Só tentando fazer, na verdade, duas perguntas mais diretamente à Verena e também à Heloísa, até porque eu não sou especialista na área de mobilidade, mas sou engenheira, já estudei, né, já tenho curso de especialização nessa área, mas há muito tempo não atuo, enfim. Mas o que eu quero colocar aqui é o seguinte: primeiro, em relação ao projeto, né, que a Verena acabou de apresentar, e concordo com a Heloísa que, pelo que nós já estamos acompanhando há algum tempo, foi acrescido de estudos, né, mais estudos do que estavam sendo colocados anteriormente, mas, entretanto, eu sinto falta, né, eu não sei por que não é colocada, que, para o meu ver, esse dado seria fundamental até para se propor, para se fazer proposta de mobilidade, que seria a pesquisa de origem e destino das viagens da nossa população, alinhada ao perfil socioeconômico dessa população. Então, eu só vejo sempre a mesma história, ou seja, se vê esse crescimento da cidade menor, se vê a frota aumentando, mas ninguém sabe da onde vem essas, da onde elas saem, para onde elas vão. E se você tivesse esse estudo, essa pesquisa, você estaria englobando não só a população de Niterói, mas também a população, como foi colocado aqui o tempo todo, que passa por Niterói, né? Que vem de Maricá, que vem de São Gonçalo, enfim, que a gente sabe, é uma impressão, quer dizer, todo mundo aqui tem uma impressão que isso acontece, porém não tem dado nenhum sobre isso concreto até agora. Como é que se pode propor, né, fazer uma proposta de transporte para uma cidade, sem você saber esse dado, que para mim, até para a gente discutir com a população, é fundamental. Eu gostaria de saber, eu não sei, eu moro na região oceânica, né, eu passo todo dia, venho de carro para a UF, não vou deixar o meu carro para fazer várias, eu tenho certeza disso, que é pelo meu perfil, né, e complementando o que a
Regina falou, eu estive, né, recentemente, o que ela falou, realmente eu tive uma palestra sobre mobilidade, onde foi apresentado isso. Ou seja, população de alta renda e média renda, no máximo muda o seu hábito de transporte, só em 15% no máximo, isso mundialmente. Isso é um estudo feito na Europa e tudo quanto projetos dessa natureza, né, similares que a gente está propondo aqui. Então, assim, se a gente não sabe, né, da onde vêm essas pessoas, para onde elas vão, eu acho difícil a gente propor qual é uma modalidade acertada para essa cidade. Inclusive, nessa palestra foi colocado, por exemplo, classe média alta se propõe ônibus que sai do condomínio, porque se sabe que ela não vai dar 3 passos para pegar nenhum BRT, nenhum condomínio. Então, assim, nós temos uma cidade de classe média alta e média. Eu vejo que a proposta do BRT, pelo menos até agora, que foi anunciado, que realmente tem recurso, é o BRT da Transoceânica. É um local onde eu moro, que é de classe média, média e alta, né? As pessoas todas andam de carro, e eu vejo que o BRT parece ser um transporte muito mais voltado para essa classe até do que para a população de baixa renda, porque eu também não vejo aonde tem a maior, né, quantidade, necessidade desse transporte de massa, o BRT da Transoceânica não vai atingir, que é justamente, talvez até o BRT de Niterói, né, da Transniterói, venha atingir essa população, já que vai passar por Largo da Batalha, ou seja, e se tiver todas essas transformações, esses elos, esses anéis, né, de outros modos de transporte que vocês estão propondo. Bom, então, assim, a minha pergunta é essa mesmo, é direta, ou seja, eu gostaria de saber se vocês estão pensando em fazer alguma pesquisa nesse sentido, para a gente realmente ter um dado concreto, até para discutir com a população. Como é que você vem aqui propor uma coisa, eu tenho uma curiosidade de saber. Eu só vejo o seguinte, eu vejo que a maior parte da população vai para o Rio de Janeiro, né? A maioria das pessoas que eu conheço na região oceânica trabalham no Rio, e muitas vezes na Avenida Brasil. Então, ou seja, ninguém vai deixar seu carrinho lá para poder pegar o BRT, né? Então, como vai ficar isso? Porque o meu medo, aí realmente acho que de todos nós aqui, realmente concordo com o Leonardo, é que realmente nós vivemos um caos, né, em termos de mobilidade na cidade, mas porém, o que adianta a gente gastar uma fortuna que nós vamos pagar, é empréstimo que nós vamos pagar, né, se a gente não resolver o problema realmente de mobilidade na cidade. Bom, só isso. A Heloísa pediu para ela fazer uma síntese sobre o que foi dito aqui, até para poder a Veriana poder responder. Na realidade, assim, sobre essas últimas falas, eu consigo ver com mais clareza agora, pelo menos 2 caminhos, Veriana, se assim me permitir te chamar, que um reflete, seja na minha fala, seja de muitos presentes, a questão regional. Há muito tempo, a gente vem lidando com uma ausência de um posicionamento político, de uma ação política, de um protagonismo político do lado leste metropolitano. Isso é, talvez, na essência, a causa de grandes problemas que essa região vem enfrentando. E eu acho que o momento é extremamente oportuno para Niterói se posicionar, abarcar, né, essa liderança que nos afeta. Porque, em nada adiante, aí da minha experiência, que eu vivi 30 anos no governo do Estado, trabalhei em vários projetos que estão aí, inclusive a LEA 3 do metrô, e vejo com muita frustração o metrô se transformar em monotrilho, porque ele não dará conta do aspecto regional. Então, eu coloco aqui como uma recomendação, uma sugestão de que politicamente a cidade comece a buscar esse caminho, ocupar esse espaço, sobretudo em relação à questão do transporte, mas isso também se reflete na questão do saneamento, na questão da habitação, que são, na essência, serviços de âmbito metropolitano.
E eu digo assim, e nada adiantou a gente constituir um fórum, o PERJ, né, ou o leste metropolitano, se o que a gente, o outro lado da Bahia, não precisou disso, porque do ponto de vista político eles conseguem se articular, né, pressionar o governo do Estado, se posicionar em relação ao governo federal. Eu acho que falta muito isso aqui. E Niterói tem tudo para ocupar esse espaço. E eu acho que o apoio da população, o apoio da academia, o apoio de vários atores políticos, isso será, com certeza. Né? Isso é uma questão que eu acho que precisa estar no cerne dessas discussões. A outra é no âmbito local, porque, como o colega colocou, existem passos, existem ações que se colocam e precisam ser amadurecidas, pensadas, discutidas, né? E que leva tempo. E hoje a cidade está intransitável. Então, entre essa agonia que se coloca, né, e a perspectiva da melhora, tem um espaço. Então, são essas, eu acho que tentando sintetizar as aflições, inquietudes que foram colocadas. Não sei se. E agora eu vou passar para o Oscar para responder a questão do Luiz, em seguida a Verena. O André vai responder a questão das barcas e eu vou finalizar também respondendo para o meu colega Luiz acerca do plano diretor, da lei de mobilidade urbana e do estatuto da cidade, que foi deixado por segundo plano nesse debate. Olha só, eu gostaria de falar três coisas. A primeira, eu me lembro anos atrás participando em Paris de um seminário sobre esse movimento econômico territorial. Teve um gestor local que ele falou assim, me deixou me pensando, eu achei que esse cara está certo. O cara falou, mobilidade urbana que dá bom resultado é quando a classe média alta e os ricos utilizam o transporte massivo. Transporte o quê? Sim. Deixa eu pensar, sabe? E aliás, a minha área de atuação é gestão integrada do território. Eu não sou especialista em mobilidade urbana. Tá? Minha história nas Nações Unidas é fazer competitivos os territórios para ter dinheiro. Tá? Mas, desde o olhar do local, do poder público, significa, meu ponto focal é os governos locais. Me faço entender? Ok. Quando aqui o Fernando Luiz perguntava, Oscar, como foi aquele cuento de Bogotá e aquela história de Medellín? Gente, em 1991, eu lembro que a gente começou a se perguntar, bom, qual é o tipo, qual é a sociedade, qual é a cidade? A cidade que a gente quer para 2020. Caramba, quando em Bogotá se estavam perguntando o planejamento para 30 anos, eu falei, opa, está interessante. Porque está muito interessante porque está saindo daqueles ciclos muitas vezes perversos eleitoreiros, sabe? Quando uma cidade pensa 30 anos, fala, cara, este negócio é sério, é um planejamento. Não é que não queira dizer que o outro não seja sério, não, senão está abordando o planejamento em toda a sua dimensão. E um negócio bastante interessante, gente, que a secretária colocava aqui no caos de 1990, sabe? Significa, se fez um pacto territorial no qual, independente de quem fosse o governo local, ou seja, o prefeito que a cada 4 anos ia assumir a administração local, essa espina dorsal de desenvolvimento ia ter uma folha, a gente chama de uma hoja de ruta,
uma espina dorsal. Entendeu? Então, e foi algo bastante interessante, porque mudou o prefeito, mudou o partido político, mas esse pacto territorial continuou. Tá? Então, por exemplo, agora, com a revisão do plano de ordenamento territorial, sabe, eu acho magnífico este governo, o atual governo que iniciou 2 anos atrás, o governo de Pedro, que ele chamou Plano de Mobilidade Humana. Ótimo. Tá? Mas esse plano de mobilidade humana está dentro dessa espina dorsal de desenvolvimento territorial que se colocou 20 anos atrás, gente. O que acontece é o seguinte, tem algo bastante interessante, que eu acho que isso também foi uma quebra de paradigma. E falo para vocês, nós colombianos tocamos fundo do poço em muitas coisas e precisamos nos reinventar. Tá? E essa foi uma das reinvenções que a gente teve. Por isso, não sei se respondi a tua pergunta. E gostaria de tocar só algo assim que aqui meu colega me falou sobre a SUPP. Eu tenho outra visão da SUPP e que possivelmente gostaria de falar contigo em outras condições ou em outro evento. Ok? Tá bom? Muito obrigado. Bom, foram várias colocações, eu acho que todas elas pertinentes, interessantes e eu queria responder aí sobre essa questão de que é difícil que o automóvel foi a grande conquista, né, da humanidade, né, no sentido individual, que você pode sair com seu carro e ir para qualquer lugar do território. Né? Então hoje é muito difícil reverter essa tendência, né, de que ainda mais que há todo um incentivo para que as pessoas comprem carro. Então é muito difícil mesmo. No caso ali de Caraí, se congelou a legislação, né? Hoje a gente discute mais ou menos vagas nas garagens. É bom que os edifícios sejam os contenedores dos automóveis para que eles não ocupem os espaços públicos da cidade, as ruas. Né? E, então realmente é uma tarefa difícil. Bogotá conseguiu, há várias experiências no mundo, como eu citei, da Coreia do Sul, uma cidade que também, do dia para a noite, o pessoal teve que se reinventar. Né? Acho que as sociedades hoje têm que se reinventar. E é somente dando uma contrapartida, né? A gente tendo um BRT que funcione com regularidade, com eficácia, que as pessoas vão começar a mudar de modo de transporte. Né? Se eu levo 3 horas para ir de automóvel, né? De Niterói até o Rio, e consigo, com a BRT mais barata, realizar a viagem em 1 hora ou menos de 1 hora, essas pessoas vão começar a pensar se vale a pena, né, perder tanto tempo dentro dos seus automóveis. E outra questão, acho que importante, é colocar que o espaço público, ele é visto, né, as ruas são vistas como espaço de ninguém. Quer dizer, aqui no Brasil não se tem essa noção de que as ruas são um espaço coletivo que deve ser cuidadas, valorizadas, até porque essa cultura de ter ruas bonitas, arborizadas, iluminadas, etc., algumas ruas são, outras não há esse cuidado. Então é muito difícil a gente reverter essa tendência, né, de ruas que foram calçadas, que vão sendo ocupadas por todo tipo de ocupação e vão sendo gerando espaços públicos que não oferecem aquela dignidade, aquele conforto para as pessoas se locomoverem. Então, acho que é uma questão aí que a gente também vai ter que, pouco a pouco, ir trabalhando nesse sentido da cultura do uso do espaço público, reprojetando esses espaços coletivos. E talvez, em relação à sua pergunta, hoje o PDTU acaba de ser finalizado, né? Até o nosso subsecretário Renato Barandier foi coordenador das pesquisas. Então hoje o governo do Estado e as prefeituras têm um instrumento para, e com bastante setores, né? A metodologia, talvez se um dia vocês quiserem, a gente pode pedir para o Renato apresentar. Hoje todo o espaço da região metropolitana está constituído por setores, subsetores, com valores, enfim,
que hoje se pode projetar já com esse instrumento, porque tem o uso do solo, tem o tipo de modal, enfim, é uma pesquisa bastante completa que está disponível, e por isso que Niterói, já tendo algumas propostas de transporte coletivo que não havia nessa cidade até hoje, né, a colocação de 2 BRTs e um VLT como oferta de transporte coletivo, quer dizer, é um momento que a gente vai realmente mudar a geografia urbana da cidade, e essa pesquisa do PDTU vai ajudar a elaborar esses estudos para que o uso do solo e transporte seja realmente um binômio integrado numa nova filosofia de cidade. Então, acho que, em termos gerais, as respostas são essas. André? Cíntia, eu não estive na audiência pública de Niterói sobre as marcas. Eu fiquei sabendo também que teve uma audiência pública em São Gonçalo sobre as marcas. Agora, você me passou 2 informações aqui que os representantes das marcas disseram que não tem previsão de barcas para São Gonçalo no contrato de concessão. Tem? Acho que não. Tem, tinha prazo certo para ser feito e não foi feito, tá? Barcas noturnas eu não vi, tá? Eu já vi bastante esse contrato, os aditivos todos, não vi previsão de barcas à noite, nem dos aditivos, tá? Com relação... Desculpe, eu tive presente nas duas audiências. O presidente de barco, professor de segundo ou terceiro escalão, falou que não haverá ligação Praça 15 São Gonçalo. Não haverá, o contrato não exige, o contrato de 1998 exigia. Porém, com a mudança do prazo, da concessão, essa coisa toda, o atual não exige e não haverá ligação. Desculpa aí, interromper. CCE, Foi o presidente de barco. não é mais barcas. Não, Agora, março, abril. O presidente atual, o atual presidente, falou isso 2 vezes. Em Niterói e falou isso. Parece que o direito de exploração seria das barcas, mas não há essa obrigatoriedade. Então, bom, o que acontece é o seguinte: você tem a concessão de serviço público das barcas, você tem as barcas social que é exclusivo, tá? E você tem as barcas seletivas que não é exclusivo, tá? Essa exclusividade da concessão, tá? Ela juridicamente, ela pode ser contestada pelo seguinte: você, na Constituição e no Código de Defesa do Consumidor, você veda essa exclusividade no serviço público. Então, o que acontece? Você poderia, tá? É claro que você teria que fazer um... Oi? Por que não foi feita a contestação? Não sei. Eu estou estudando isso, tá? Agora, mais um diagnóstico que eu fiz também foi o seguinte: foi feito um reajuste na tarifa das marcas para ter melhorias no serviço. Os argumentos foram esses, tá? E você teve compra de embarcações pelo governo do estado, tá? Ou seja, um serviço, uma concessão, um contrato de concessão, onde teria que ter investimento da empresa privada, entendeu? Você tem o reajuste, você tem a compra de barcas pelo governo, ou seja, você está transformando isso numa PPP. Entendeu? Mas assim também é com a Supervia. Compra e aquisição do material rodante, que eles chamam, que são e também assim, as concessões foram feitas dessa forma, isentando o capital privado de... E agora teremos mais uma PPP na OLCE. Olha a perspectiva, hein? Mas só que você fazer uma PPP é diferente do que você transformar um contrato de concessão numa PPP. É outra coisa. É diferente. É um convênio
jurídico administrativo que, na forma de PPP, ele bem usado, ele é muito bom. Agradeço. Só para encerrar, Luiz, esse modelo de debate que a gente está tendo aqui, a gente preferiu não privilegiar o jurídico. E aí a gente vai ter, pelo menos a ideia era essa, a gente ter um debate jurídico sobre a atualização do plano diretor, com a lei de mobilidade urbana, estatuto da cidade, inclusive com as opiniões divergentes do Ministério Público e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na presença do juiz, esqueci da Vara Civil aqui de Niterói. Isso. Para a gente discutir mais focado no jurídico essa parte. Então, na verdade, isso a gente até pode trabalhar em conjunto nas nossas comissões. Eu queria agradecer a presença de todos. Acredito que, e aí eu faço a minha culpa, que o meu filho está para nascer e eu não tive possibilidade pessoal de fazer uma divulgação maciça, mas eu acho que foi bem qualificado o debate. Agradeço a todos, a casa está sempre aberta e conto com a presença de vocês no próximo debate. E também qualificado, mas com um quórum um pouco maior. Tenho aqui para passar, eu vou ficar devendo da Heloísa e do Oscar o certificado de participação no evento, prometo que irei entregá-los. Passo da Verena e do André, agradecendo a todos a presença e encerrando aqui o debate. Obrigado.